Olá, paz do Senhor, meu querido, meu amigo que está nos assistindo. Estamos aqui para mais um momento de aprender um pouco mais da Palavra de Deus com a lição de juvenis. E hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Cravo, tá? Sou coordenadora de adolescentes daqui do Tempo Central e da área também no município de Barcarena. E eu já convido você que está aí nos assistindo na sua casa, onde quer que você esteja, compartilhe essa mensagem. Seja um missionário também compartilhando essa mensagem, curta no Facebook, no Instagram, no YouTube, na Debarcarena. A nossa lição de hoje, meu amado adolescente, juvenis, a nossa lição hoje é de número 6, 10 de maio de 2020. Hoje nós temos a leitura bíblica diária e também temos o nosso objetivo. Nosso assunto da lição é a crucificação de Jesus, onde nós temos os objetivos: descrever a semana da crucificação, explicar o porquê de Cristo ser o Cordeiro e propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz. A nossa leitura bíblica diária, nós vamos ver aqui descrevendo todo o dia o cotidiano de Jesus antes da crucificação. Na segunda-feira, em Mateus 21, 1:11, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus, você for ler lá em Mateus, está escrito que o rei está entrando em Jerusalém. Mas é um rei sentado em cima do quê? De uma carruagem de ouro? Não. Era um rei humilde, entrando em cima de um jumentinho, um animal de carga. Jesus é recebido por aquela multidão, com as suas vestes jogando pelo chão, pegando os ramos, cortando de árvores folhas e sacudindo e gritando hosana. E Jesus entrou acreditando no seu propósito, confiando, sabendo que no meio daquela multidão que estava falando, gritando hosana, sairia também aqueles que estariam depois gritando crucifica. Mas Jesus permaneceu firme e foi até o final. Na terça-feira tem a leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, que fala Jesus no jardim em oração. Vai falar um momento que Jesus convida Pedro e mais 2 amigos, onde Jesus está com a sua alma aflita. Foi orar diante do Deus Pai e chamou os seus amigos e falou: orem comigo. Aí Jesus saiu para orar. Quando ele voltou, ele encontrou os amigos dele como? Dormindo. Seus amigos estavam dormindo. Jesus foi, repreendeu, mas continuou no seu propósito, foi diante de Deus Pai, falou para eles: Deus, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas Jesus começa a pensar na minha vida e na sua, meu amigo, na nossa vida pelo resgate. Ele para e depois ele completa a frase e diz assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E na quarta-feira nós vamos ver em Mateus 26, 47, a prisão de Jesus, quando Jesus é traído por um dos seus companheiros, um amigo, Judas, que estava ao seu lado. Jesus é entregue àquele soldado, é escarnecido, é humilhado, colocado uma coroa de espinho em suas cabeças, em sua cabeça, onde eles pegam e começam a escarnecer de Jesus, deixam ele somente com aquela roupa, com seu corpo ferido. Talvez você já tenha visto muitos filmes, algo parecido, onde você vê o próprio Jesus sendo espancado, maltratado de forma tão cruel por aqueles soldados. Na quinta-feira, em João 19, versículo 17 ao 37, vai falar sobre a crucificação, onde Jesus, pregado no madeiro, falou as suas últimas palavras, umas palavras sábias e abençoando o seu próximo. E na sexta-feira, vamos ver em 1 Coríntios 17, 1, versículo 17 e 18, a mensagem da cruz, onde Paulo escreve dizendo que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não compreendem, mas para nós ela é o poder de Deus. Glória a Deus, porque ela representa a nossa vitória. E no sábado, vamos falar em Mateus 28, 19 e 20, temos um chamado. Nós vamos ver que nós temos que, todos nós, eu e você, nós temos um chamado a cumprir. Então, a nossa lição vai trabalhar em cima disso, meu amigo e meu irmão.
O nosso assunto da lição é a crucificação de Jesus. Talvez muitas pessoas tenham em suas casas uma figura de Jesus numa cruz, no madeiro, ensanguentado, ferido, com semblante caído. Mas, a cruz representa muito para nós, mas só que o meu Jesus, o seu Jesus, ele não está mais no madeiro. Ele sim foi crucificado, sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia Jesus, ele veio não mais como um cordeiro, porque Isaías fala que ele foi dado como um cordeiro mudo e calado, não falou nada e morreu ali. Mas ao terceiro dia Jesus se ergueu como o leão da tribo de Judá e tomou a chave do inferno, e hoje ele vive, ele reina. Então, o nosso assunto da lição é esse, que nós tenhamos a crucificação de Jesus, que nós não venhamos ver Jesus no madeiro, mas sim como Jesus ressurreto. O nosso enfoque bíblico diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que Jesus levou estava sobre ele e sobre as suas. Seu castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus estava lá, foi ferido, foi humilhado, pegou por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, ele foi humilhado, foi moído, e pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz hoje, porque hoje eu e você temos paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, no caminho que Jesus seguiu, de lado onde ele estava com Pilatos até lá no Gólgota, aquele caminho de sangue, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, Isaías 53:5. Ou seja, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. No nosso Sintetizando, vamos falar nesta lição, estudaremos um momento crucial da vida de Cristo ao mundo, a crucificação. O cotidiano naquela semana, até a hora derradeira, servirá como plano de fundo para um retrato fiel do compromisso do Mestre amado com a humanidade. Jesus se apresenta nesse momento como o Cordeiro, que foi morto para que todos nós pudéssemos ter vida em abundância. Mediante essa verdade fica o desafio: ide por todo o mundo e anunciai as boas novas de salvação. Talvez que você que está aí deve estar olhando esse bolo aqui e perguntando: o que é? O aniversário com o pessoal do estúdio? Não, nós já vamos entrar nessa parte aqui, mas aqui nós temos um lindo bolo, e um bolo muito gostoso, onde a minha amiga Carla preparou. E depois você vai entender o motivo desse bolo estar aqui. Então eu convido você, permaneça aí até o final, que Jesus tem uma grande palavra para a sua vida e para mim. No primeiro tópico vai falar assim: a semana da crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Pense aí, um médico chegasse, alguém dissesse para você: olha, meu amigo, você tem 5 dias de vida. Tem muitos, se fosse alguns adolescentes do mundo, e dizessem: eu vou curtir o mundo todo, vou viajar, vou ficar com um bocado de mulheres ou meninas, vou experimentar coisas que eu nunca experimentei, eu vou curtir o mundão. Ou outros, talvez, se endividaria, essa aqui é a nossa lição, dá o exemplo, faria várias dívidas porque sabia que ia morrer. Mas Jesus fez diferente. Jesus continuou focado em seu ministério, mesmo Jesus sabendo que aquela seria a sua última semana, onde ele seria humilhado, ele ia ser escarnecido, mas ele não perdeu o foco, ele continuou focado e ainda fazendo ainda mais o seu trabalho. Ele continuou curando, servindo, orando e promovendo a comunhão entre as pessoas. A postura que Cristo teve durante sua última semana antes da crucificação nos dá a nítida clareza da disposição em cumprir o seu propósito e ser o Cordeiro de Deus. Por que nós falamos Cordeiro de Deus? Porque lá antigamente o pecado era necessário, para você ser perdoado, era necessário você entregar um animal
diante de Deus, diante daquele sacerdote, onde ele apresentava ao Senhor. E de lá era oferecido um cordeiro para perdoar o teu pecado, ou dependendo da situação do pecado, tinha ave, tinha um gado, alguma coisa parecida de animal. Mas Jesus, ele fala aqui como um cordeiro, porque Jesus entregou a sua vida, não para perdoar um pecado de uma pessoa, mas para perdoar a humanidade toda e nos dar o direito à salvação. Porque nós não tínhamos esse direito, mas Jesus, ele nos garantiu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. No domingo, aqui dando continuidade, vai dizer que no domingo ele teve os seus pés ungidos em Betânia, na segunda protagonizou a entrada triunfal em Jerusalém e vai falar, descrever durante a semana até ele chegar em Getsêmani, quando foi beijado por Judas e preso. No segundo tópico, vai falar as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Olha lá, Jesus pendurado numa cruz, sentindo uma dor horrível, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele tinha esta carne, ele sentiu as dores, ele sentiu a dor física daqueles pregos, aqueles cravos entrando em suas mãos e seus pés. Então, ele estava ali naquela cruz, mas o pouco de fôlego que ele tinha, ainda ele falava palavras para abençoar. Vai falar assim, Jesus agora vivia o seu momento de maior dor. Lá estava ele pregado na cruz, onde João 19, 17 e 18 descreve. O que as últimas palavras de alguém que está vivendo a agonia da morte pode expressar? Com certeza, uma profunda sinceridade e urgência de compartilhar as convicções mais vividas de sua existência. Com Cristo não foi diferente. O Mestre se dirigiu a várias pessoas e com palavras vivas abriu seu coração. As filhas de Jerusalém, disse que era para elas se importarem com seus filhos, chorar. Por quê? Porque Jesus sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, então era para elas terem o cuidado com seus filhos. Para Maria, aqui na nossa lição fala que ele teve o respeito e o chamado, a convicção do chamado, o seu amor pela mulher que trouxe ao mundo. Ao malfeitor, aquele que estava à sua direita e à sua esquerda, que estava ao seu lado, um reforço ao seu propósito de vida, a salvação de todos os que crerem. Aos executores, que era aquele soldado que estavam lhe agredindo, da pena, a compaixão e a liberdade do perdão. Jesus então mostrou nos seus últimos momentos de vida compaixão, o cuidado, a gratidão. As palavras de Jesus nos provocam uma profunda reflexão. Quais são as nossas convicções mais pétreas, ou seja, imutável? No momento da bonança e no caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam no nosso coração revelam um verdadeiro seguidor de Cristo? Será, meu irmão ou meu amigo, quando está tudo difícil, nesse caos que nós estamos vivendo, cada dia que nós vamos abrir as redes sociais ou abrir a TV, nós só vemos notícias ruins? Qual é a tua posição? Será que você fala coisas para abençoar o teu próximo? A sua fé aumenta ou você está esmurecendo? Como é que está? A Bíblia fala em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de fé, nós vamos declarar fé sobre a tua casa, bênção. E dando continuidade, nosso terceiro tópico vai falar assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Um dos livros do Antigo Testamento, onde revela essa revelação da vida de Jesus e todo o sofrimento, é em Isaías, capítulo 53, versículo 5, que fala aqui: são um bálsamo para os que sofrem, onde fala: fomos sarados, não há mais nada que nos condene, somos nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, aquele sacrifício na cruz representa a nossa liberdade, representa a nossa salvação, o nosso resgate. Hoje nós somos sarados, mas isso, Cristo é o Cordeiro que foi morto para que todos nós pudéssemos ser, em definitivo, absolvidos do pecado e da culpa.
Com a morte do Mestre amado na cruz, a redenção da humanidade se tornou uma realidade perpétua, bastando aos homens apenas aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A morte de Jesus, ela não foi em vão. E sabe o que Ele quer de mim, de você? Ele quer sacrifício, Ele quer isso, quer aquilo. Não, Jesus quer apenas, meu amigo, que você creia em Jesus, entregue a sua vida, receba Jesus no seu coração, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você só tem Jesus, você esquece outras coisas e crê somente em um Deus. Aqui no nosso quarto tópico e último, diz assim: se eu amo a mensagem da cruz. Talvez você já conheça, tem um hino muito conhecido da harpa cristã, que é o 291, que vai falar assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E assim vai, é um hino com uma mensagem profunda. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Aqui está esse bolo. O que esse bolo representa? Bora lá que você vai compreender. Esse bolo aqui, será que você que está aí, ou os meninos que estão aqui, eles sabem o gosto desse bolo? Se é bom ou se é ruim, ou você pode estar dizendo assim: nem de bolo eu gosto de coisa salgada. Tá, mas venha comigo no meu pensamento. Como é que você vai saber do gosto desse bolo? Aí você pode me dizer assim: se você me oferecer. Isso, justamente. Se eu oferecer um pedaço desse bolo para você, você vai pegar, vai provar e vai dizer: é muito bom. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A senhora está comparando alguma coisa com bolo? O que eu quero comparar para você? Com o Evangelho de Jesus. Ele também precisa ser ofertado, levado, assim como algo que para você sentir se é bom para a sua vida. Porque a palavra de Deus, isso aqui, ela é muito melhor do que este. Ela é o pão da vida, ela é a água da vida. Ela te dá um rumo para a tua vida onde é a salvação, onde um bolo não dá. Mas o que eu quero comparar para você é isso. Para você saber o gosto deste bolo, eu preciso oferecer para você provar. É da mesma forma, meu adolescente, meus irmãos que estão me ouvindo. Para a pessoa, você, meu amigo, para você estar ouvindo a palavra, é preciso nós levarmos até você, para você experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre a tua vida. E eu te garanto que ela é muito melhor do que qualquer bolo ou qualquer coisa que seja surpreendente desse mundo. Porque ela só não sacia a tua vontade carnal, mas a tua vontade espiritual. E assim, se amarmos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que nos trouxe vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu convido você. Vamos anunciar esse Evangelho. Vamos levar para aqueles que estão cativos e oprimidos. E para concluir, na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades. Ele não desistiu, seguiu em frente, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, ele optou em continuar amando, ensinando, curando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com as suas palavras de amor. O que fica então é a alegria em sermos novas criaturas mediante um novo nascimento, que acontece a partir do momento que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então eu convido você, vamos continuar. Vamos anunciar isso ao mundo. Vamos proclamar que Cristo vive, que Jesus reina, que Jesus morreu por mim e por você. Então, nesse momento eu queria agradecer por essa oportunidade. E antes disso, eu queria fazer uma oração por você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja.
Se você puder, feche os olhos, se não, ore em pensamento. Eu me sinto nesse momento desejando todos os meus sentimentos para aquelas famílias que perderam. Nessa semana nós perdemos muitos amigos conhecidos, Dia das Mães, então eu acredito que tem muitas famílias enlutadas, mas que nós possamos orar ao nosso Deus, porque o nosso socorro vem dele, tá? Então vamos fazer esse momento de oração e logo em seguida estaremos encerrando. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse momento de nós estarmos aqui na Tua presença para falar um pouco mais da Tua palavra. Deus, eu te peço, Senhor, que Tu possas visitar cada família, cada coração, cada representante, Senhor, de uma família que está ouvindo essa mensagem, Jesus. Que Tu possa trazer o refrigério, o bálsamo, que o Teu Espírito Santo, Jesus, possa dar o consolo para essas famílias enlutadas, Senhor, que perderam um ente querido, onde estão numa data, Senhor, que simboliza tanto, e alguns perderam as suas mães, suas avós, algum parente, Senhor. A nossa melhor idade, Senhor, está partindo, mas nós clamamos em nome de Jesus, que o Teu poder reine em toda a casa, em toda a vida, Senhor, e que haja, Senhor, esperança, renovo, salvação. Que a Tua cura chegue, Senhor, e que através dessa mensagem, por mais que seja tão simples, Senhor, mas ela é a verdadeira, é aonde nós cremos, Senhor, que o Teu verdadeiro sacrifício por mim e pela vida do meu amigo que está ouvindo, Senhor, nada isso é em vão, Senhor, tudo tem um propósito. Então guarda a casa do Teu servo, guarda, liberta, Senhor, e traga renovo, alegria para essas vidas, e que a fé, a esperança seja renovada a cada dia, Senhor. E assim nós te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, desculpa por estarmos assim, mas quando nós falamos de Jesus, é essa emoção mesmo. E que você seja abençoado na sua casa e até outra oportunidade. Hoje nós estaremos falando também da ressurreição de Jesus. Amém.